Oi todo mundo, tudo bom com você? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim aqui gravar um vídeo que vai ser uma série de vídeos que eu quero fazer do começo da maquiagem. Então eu quero falar um pouquinho sobre produtos para você utilizar, acessórios que você utiliza. Então eu quero gravar um vídeo bem passo a passo mesmo, para que a gente aprenda do começo ao fim como se maquiar. Para você que não me conhece, meu nome é Tamara e aqui nesse YouTube eu falo um pouquinho sobre maquiagem e alguns outros assuntos. Já logo tô passando aqui para falar com vocês, não se esqueçam de clicar em gostei para mim, isso ajuda bastante o canal. E ouvi dizer que quem clica nesse botãozinho que está escrito inscrever-se, se ele mudar de cor quer dizer que você é bonito. Gente, vocês acreditam num negócio desse? Não, nada a ver, irmão. Testa aí, clica nele pra mim e se mudar de cor, coloca um comentário aqui embaixo. Quero conversar com vocês hoje um pouquinho sobre os acessórios de maquiagem. Pra quem não sabe, eu fui maquiadora por um bom tempo, então eu trabalhei com maquiagem bastante tempo, por isso também eu tenho bastante produto, tenho vários pincéis e isso não quer dizer que você precise ter tudo isso, mas simplesmente porque eu trabalhava com isso, eu tinha que às vezes maquiar várias clientes, então isso fez com que eu tivesse que comprar vários pincéis, às vezes com a mesma função, mas porque por conta do atendimento uma atrás da outra, eu não conseguia limpar o pincel, então às vezes eu utilizava outros, por isso que eu tenho uma quantidade de pincéis relativamente grande, tá? Mas então, a intenção desse vídeo é falar um pouquinho, principalmente dos pincéis, os tipos de pincéis e a diferença entre eles, para facilitar e te auxiliar. Se você tiver na dúvida, qual pincel que eu compro? Não tem jogo de pincel, qual pincel que é melhor? Simplesmente a intenção desse vídeo é te mostrar que as funções de cada pincel, as diferenças entre eles, e se tem algum pincel que é multifuncional, que eu posso utilizar para fazer mais de uma coisa, que te ajude no seu dia a dia. Bom, vou começar da mesma forma com que eu começava nos meus cursos de automaquiagem, que é o quê? Te explicando a diferença entre pincéis. Nós temos dois tipos de pincéis. Nós temos pincéis de cerdas naturais e pincéis de cerdas sintéticas. Mas Tamara, como assim? Como é que eu vou saber? Vou te mostrar a diferença dos pincéis de cerdas sintéticas e dos pincéis de cerdas naturais. Tenho dois aqui na minha frente, tá? Esse daqui é um pincel de cerdas sintéticas e esse daqui é um pincel de cerdas naturais. Mas Tamara, a olho nu assim parece igual. Realmente, é bem parecido. Mas o pincel de cerdas naturais, normalmente você consegue... Deixa eu trazer o pincel aqui pra frente. Você consegue ver que a cerda dele, ela não é uniforme. Quando você olha bem de pertinho, você consegue perceber que a cerda dele não é uniforme. Que é o quê? É um pincel que é feito de cerdas naturais. Ele é feito ou de pelinho de animal. Alguns pincéis falam... eu já vi gente comentando que é feito de cabelo, né? Minha mãe falava quando eu era pequena que às vezes era feito de cabelo. Mas enfim, são pincéis que vêm de origem animal, digamos assim, tá? O pincel de cerda sintética, a diferença dele você pode ver já no brilho. Ele é um pincel bem mais brilhante. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele é um pincel que tem muito mais brilho que o pincel de cerdas naturais. Então, até no toque, o pincel de cerdas sintéticas, ele é mais denso, ó, tá? Você consegue ver que a densidade dele é diferente. No toque, você consegue ver que esse daqui ele é mais macio do que esse, tá? Então, assim, por que tem dois tipos de pincéis? Existe sim uma finalidade para cada um, mas
levando em consideração a questão de maus tratos animais e tudo mais. Hoje em dia nós temos muitos pincéis que são de cerdas sintéticas e são excelentes, tá? Antigamente, os pincéis de cerdas sintéticas, eles não eram tão bons quanto os de hoje. Houve mudanças, né, claro, nos processos e na forma de produzir esses pincéis, e isso fez com que esses pincéis ficassem ainda melhor. E financeiramente também compensa mais o pincel de cerda sintética, porque querendo ou não, o pincel de cerdas naturais tem todo um tratamento. As cerdas não podem ser só simplesmente cortadas e feitas do pincel, N outros fatores por trás disso, tá? Hoje em dia, nós temos excelentes marcas nacionais de pincéis. A Macrylan, eu acho que é uma das mais famosas. A Ruby Rose também tem pincéis nacionais maravilhosos. Quando eu comecei a maquiar, era bem penoso. Os pincéis famosos eram da MAC e da Sigma. Da linha nacional, era bem difícil conseguir pincéis acessíveis. O Boticário, depois de uns anos, conseguiu trazer uma linha bacana de pincéis, mas o custo dele já não era tão acessível. Hoje em dia, os pincéis da Macrylan, você encontra pincéis de 10, 12, até menos que isso. Às vezes pincéis de 5, 6 reais, pincéis de olhos, né? O de face normalmente é um pouquinho mais caro. Mas são pincéis que você encontra com uma facilidade muito maior do que antigamente, tá? Claro que ainda assim a qualidade dos pincéis da Sigma é inegável. Eu tenho um jogo de pincéis que eu tenho há mais de 10 anos. Foi bem no começo que eu comecei a trabalhar com isso, que eu comprei. Então, mais de 10 anos, acho que tem daí pra mais. Foi bem no comecinho. Ele é um kit de pincéis que ele tá quase inteiro. Teve um pincel só meu que estragou. Então, assim, pincel é um acessório que você vai ter pra vida inteira. Se você cuidar bem dele, você pode esquecer de comprar. Se você comprar um bom pincel, você vai ter ele anos e anos aí. Para variar, tô com a rinite, então meu nariz está vermelho porque eu estou coçando, então me perdoem por isso. Mas como eu estava dizendo, então é essa a diferença dos pincéis de cerdas naturais e dos pincéis de cerda sintética, tá? Qual que é a diferença de um e outro? Assim, o que normalmente que eu explico, o pincel de cerda sintética, por que ele é utilizado principalmente nos pincéis de base? Porque a intenção do pincel é que a sua cerda não absorva o produto, ou se absorva bem menos do que um pincel de cerda natural. Um pincel de cerda natural, ele funciona como um cabelo, gente. Você passou um creminho ali, ele vai chupar todo o produto. E é a mesma coisa para os pincéis de cerdas naturais. Por isso que você pode ver que a maioria dos pincéis para a base que eu vou te mostrar hoje, eles são feitos de cerdas sintéticas. Então é justamente por isso, para que o pincel não absorva o produto, tá? Então o pincel de cerda sintética, seja ele de base, de sombra, qualquer outro, ou de corretivo, por exemplo, ele é feito para aplicar, na sua grande maioria, produtos cremosos ou líquidos, que são pincéis que não vão absorver produto, tá? Mas isso não quer dizer que se você tiver um pincel de cerda sintética de esfumar, ele não vai fazer ele não vai fazer bem esse processo só porque sombra é um pó e não um líquido. Não tem nada a ver. Hoje em dia, como eu disse, nós temos excelentes pincéis de cerda sintética que atuam da mesma forma como que um pincel de cerda natural atua. Então vamos lá. Vou te mostrar aqui, começando do começo. E agora eu vou mostrar para vocês alguns pincéis para começo de conversa, pincel de pó. Eu acho que pincel de pó é um dos pincéis mais comuns. Todo mundo já viu, se não viu, conhece de alguém. Que ele é um pincel gordinho e fofinho. Esse daqui, ele já tem um formatinho mais afunilado, mas ele trabalha da mesma forma com que os outros. Pincel gordinho para aplicar pó no rosto inteiro. Pincel de blush, tá? Pincel de blush nós temos alguns. Nós temos pincéis assim, que ele é como se ele fosse um pincelzinho de pó. Deixa eu segurar aqui direito. Como se ele fosse um pincelzinho de pó, só que menor. Então, para você vir aqui e aplicar pó no seu rosto. Temos assim, que ele é um pincel fininho para aplicar blush.
que ele vem na maçãzinha. E temos os pincéis chanfradinhos. Então, esses dois aqui são de cerdas naturais e esse aqui do meio ele é de cerda sintética. Que é o que? Um pincel chanfrado. Ele é cortado na diagonal para facilitar a aplicação desse blush. Esses 5 pincéis, eles também podem ser utilizados para aplicar o bronzer ou o contorno, no caso em pó. Você vai vir aqui e vai fazer o contorno. Há quem prefira pincéis menorzinhos para fazer esse processo, para ter mais precisão, e há quem queira às vezes usar um bronzer, um pincelzinho maior, tipo esse daqui, que ele vem com uma maior área de aplicação e é um pouco mais rápido, tá? Pincéis de base. Trouxe todos esses daqui pra gente ver a diferença deles, tá? Nós temos pincéis de aplicar a base, tá? Que são esses pincéis aqui, ó. São pincéis que nós chamamos como pincéis língua de gato, porque o formatinho dele lembra um formato da língua de um gatinho, tá? Ele é um pincel de cerda sintética e ele foi feito para você arrastar a base. Então você vai espalhar a base com ele. Eu, Tamara, não gosto de utilizar só ele na aplicação da base, porque ele deixa rastro, sabe? Mesmo que a cerda seja bem juntinha e tudo mais, ele acaba acumulando, deixando uns vincozinhos. Que daí eu normalmente venho com a esponjinha dando acabamento. Hoje em dia eu raramente utilizo esses pincéis, tá? Quando eu maquiava, eu utilizava bastante para aplicar produto na pele da cliente e depois vim com a esponjinha dando acabamento. Pincel Kabuki, eu acho que esse é um dos mais famosos hoje em dia e sim um dos mais utilizados, tá? Por quê? Porque ele é um pincel super denso, vocês podem ver a densidade de cerdas dele é bem grande, pincel de cerda sintética e a intenção dele é aplicar e dar polimento, então você vem já aplicando e polindo, dando acabamento para a sua pele, tá? Então ele é um pincel fácil de se trabalhar, ele não é tão trabalhoso quanto o pincel de língua de gato. Então, muitas pessoas adoram esse tipo de pincel justamente pela facilidade. Você já aplica, já dá acabamento e finaliza por aí. Pincel Dual Fiber, também de base, produtos cremosos, tá? Eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês. O que ele é um pincel Dual Fiber, tá? Ele é um pincel que ele tem duas cerdas. Ele tem essa cerda branquinha aqui e essa outra cerda aqui. Tá? Normalmente, mas isso não é regra, a cerda que vem aqui embaixo, que é a que fica em volta, que é a que tem mais cerdas, ela normalmente é de cerdas naturais e a branquinha, a que fica no topo, ela é de cerda sintética, tá? O pincel Dual Fiber, ele é um pincel que veio antes, não vou dizer exatamente antes, porque eu não sei quem criou, então eu não sei qual que foi a linha cronológica de criação dos pincéis. Mas desde que eu me entendo por gente, eu conheci primeiro um Dual Fiber para depois eu conhecer o Kabuki, tá? Então o Dual Fiber a MAC já tem há muitos anos. O Boticário lançou junto com esse kit que eu falei, que é esse daqui. E esse do Boticário, como eu falei, não era regra, as duas cerdas são cerdas sintéticas. Quem é antigo aqui no canal sabe que eu gravei um vídeo sobre esses pincéis, então desde aquela época eu tenho eles estão intactos. Como eu disse, se vocês compram um pincel de boa qualidade, ele vai durar muitos e muitos anos. Tenho esse Dual Fiber aqui da Sigma também, ó. Quem é antigo sabe que os pincéis da Sigma eram um sonho de consumo de muitas pessoas, de muitos maquiadores. Assim, um dos primeiros pincéis que eu adquiri e é bacana ver como a gente evoluiu nessa questão, sabe? Era bem difícil de encontrar, eu tinha muita dificuldade de encontrar pincéis na região que eu morava. Eu lembro até hoje que eu fui comprar um pincel, inclusive ele tá aqui, que é esse daqui, que é um pincel da Prada, que não é a Prada, né? Mas ele é um pincel
bem velhinho. Ele tá aqui, gente, olha, faz anos e anos que eu tenho ele e eu ainda uso. Porque a Júlia Petit utilizava esse pincel. E, gente, não foi nada fácil. Eu fui numa centena de lojas pra poder encontrar esse pincel. E foi meu primeiro pincel Kabuki, gente. Olha isso daqui. É bem bacana lembrar o quanto era difícil de encontrar. E hoje, gente, é tão fácil. E, assim, quando eu usava esse pincel, eu me sentia... Porque, nossa, eu estou usando o pincel Kabuki. Era a revolução na maquiagem, gente. Era incrível. Eles também servem para aplicar e dar polimento. O que o pessoal costuma dizer? Que o pincel Dual Fiber, o acabamento dele não é tão pesado, digamos assim, porque a quantidade de cerdas dele é menor. Então o acabamento dele não é tão pesado com que o do Kabuki. Falando sobre pincéis de iluminador, tá? Hoje nós temos vários pincéis de iluminador, tá? Nós temos os pincéis que eu não costumo usar, que é o vassourinha, que ele tem duas funções: aplicar iluminador ou varrer produto. Quando a gente faz aquele baking, quer vir aqui limpar, ele também dá para ser utilizado. Um pincel assim, esse daqui é da Macrylan, que ele é gordinho, é como se fosse um pincel de esfumar os olhos, só que bem gordinho, para o iluminador. Assim, que ele já é mais denso, mais gordinho, para aplicar aqui. Assim, esse daqui do mesmo formatinho, só que pretinho. Também assim, que é como se fosse um pincel de aplicar sombra bem gordinho, tá? Que é a mesma coisa, você vem e aplica produto aqui, tá? Beleza, pele, pincéis explicados, agora vamos para os olhos, tá? É importante você entender que, além daquilo que eu comentei de pincéis de cerdas naturais e cerdas sintéticas, nós temos pincéis para sombra de aplicar e de esfumar produto, tá? O pincel de aplicar produto, ele é um pincel um pouquinho menor normalmente e ele não é tão fofinho. A cerda dele não é aberta. Então, assim, o pincel de aplicar sombra, normalmente ele é um pincel assim. Ele é um pincel pequeno e fino. Qual que é a função dele? Você vai pegar a sombra e vai depositar a sombra na sua pálpebra, tá? A diferença desse pincel para um pincel de esfumar é o quê? Esse pincel, por exemplo, ele é um pincel de esfumar. O que ele quer? O que eu quero que o pincel de esfumar faça? Eu quero que ele varra, que ele espalhe a sombra. Eu não quero que a sombra fique no lugar. Você pode ver que a densidade dele, ele é bem mais fofinho, tem bem mais cerdas, tá? Diferente do pincel de aplicar. Então, um vai vir depositar produto e um vai vir varrendo o produto, tá? Então, é essa diferencinha entre os pincéis de aplicar sombra e o de esfumar. Ó, vou trazer aqui alguns para vocês verem. Todos esses daqui são pincéis de aplicar sombra, tá? Os pincéis de esfumar. Nós temos alguns também, ó. Temos assim, menorzinho, tem mais gordinho, menorzinho. Ó, vou mostrar outros aqui pra vocês. São vários modelinhos. Todos eles, a maioria tem esse mesmo formato. Ele é redondinho e mais fofinho. Falando sobre olhos também, aplicação, nós temos um pincel que seria um língua de gato filho. Que ele é um pincel para corretivo, para primer. Ele é um pincel da mesma forma que o do língua de gato, tá? Fininho, de cerdas sintéticas, que você pode vir aplicando produtos líquidos, ou paint pot da MAC, por exemplo, ou um corretivo. É um pincel que ele é de cerda sintética, então teoricamente ele vem com a intenção de aplicar produtos líquidos. Então você pode aplicar, fazer o cut crease, fazer o recorte de côncavo, né? Você consegue vir com ele fazendo esse tipo de utilização. Você pode utilizar também para passar corretivo, para iluminar. Além desse pincel para corretivo, né, nós temos também os kabukis, que são pincéis da mesma forma como que o pincel grande, ele é o pincel kabuki para aplicar corretivo.
segue a mesma função. Você vem, aplica corretivo, ou vem, aplica primer, base para sombra. Enfim, ele vem com a mesma intenção do pincel de base e corretivo, só que para uma área menor. Falando sobre os pincéis de côncavo, né, de esfumar, nós temos também os pincéis que são chamados pincel lápis, que ele é o quê? Ele é um pincel piquititico, bem firmezinho, ó. Que ele é para o quê? Para detalhes e para fazer uma coisa que hoje em dia a gente quase não faz, né? Que é a marcação do côncavo. Ele é um pincel que ficou bem famoso na época que eu falei da Sigma, que ele também tinha um pincel desse. Que ele é um pincel que encaixa bem dentro do ossinho do côncavo, tá? Ele era utilizado para isso. Temos também pincéis de detalhe, tá? Que são esses pincéis menorzinhos, que também podem ser utilizados para lábios, tá? São pincéis menorzinhos, tá? Que você pode vir aplicando sombra e esfumando aqui embaixo, se você quiser. Ou, se for para lábios, passando um batom ou hidratante nos lábios. Temos também os pincéis chanfrados. Sim! Esse também é bem queridinho, bem conhecido. Pincel chanfrado, ele é o quê? Um pincel cortado na diagonal, que a gente pode utilizar para aplicar sombra na sobrancelha, dependendo da espessura, como é o caso desse daqui, para aplicar delineador, tá? Então, ele é um pincel multifunção também. A gente pode aplicar delineador, pode passar sombra na sobrancelha, pastinha na sobrancelha e tudo mais. Nós temos também os pincéis utilizados para fazer detalhes ou passar delineador em gel. São pincéis bem fininhos, ó. Esse daqui, a cerda dele é meio revoltada, mas quando a gente passa ele com o delineador em gel, ele fica certinho. Que é um pincel fininho com a intenção de vir e a gente passar o delineador em gel. Que eu nem sei se eu posso considerar ele um pincel, mas ele é um pincel para pentear a sobrancelha, gente. Que ele é como se fosse um aplicador de máscara de cílios que você usa para pentear sua sobrancelha ou para pentear os cílios, se os seus cílios empelotar. Então tem mais esse pincel. Sobre pincéis, finalizamos por aqui. Expliquei tudinho, todos os pincéis, como se utiliza cada um deles. E agora eu vou falar de um outro acessório bem conhecido, bem famosinho e que todo mundo adora, que facilita a vida, que são as esponjinhas, que a maioria de nós utiliza, então ele facilita bastante o dia a dia, que são as esponjinhas para aplicação de base e corretivo, tá? Então eu vou explicar aqui para vocês alguma delas, que eu utilizo e que a maioria utiliza, beleza? Então, ó, essa daqui é a esponjinha da Alice Salazar. Esse tipo de esponjinha ficou famosa com a marca Beauty Blender, tá? Hoje em dia nós temos N outras marcas de esponjinha e você consegue encontrar com muita facilidade. Que é o quê? É uma esponjinha que é desse tamanho quando tá seca e desse tamanho quando tá úmida. A intenção dela é quando você umedeça ela não absorva tanto produto e ajude na aplicação, acabamento da sua base. Temos também as para corretivo, que seriam a mesma função, que são as filhas. São esponjinhas com a mesma função, você umedece, elas crescem de tamanho e você vem dando acabamento no seu corretivo, no seu primer, para sombra ou coisa do tipo. Temos também essa daqui, é bem antiguinha, bem famosa, bem antiguinha, acho que todo mundo já viu, que é uma esponja tipo queijinho. Por quê? Porque ela realmente parece um queijinho. Essa daqui já é diferente dessa outra, que quando a gente umedece, ela cresce de tamanho. Esse tipo de esponjinha não foi feita para ser utilizada dessa forma. Eu gosto de vir com ela aplicando às vezes POC abaixo dos meus olhos ou indo para dar acabamento mesmo, vem dando acabamento na pele. Essa esponjinha, sim, ela pode ser utilizada para dar acabamento. Então você vem com, por exemplo, se você não tem o kabuki, um outro pincel que já dá polimento na pele, você vem, aplica a sua base e depois vem com ela dando batidinhas
para dar acabamento. Outro acessório que é totalmente dispensável, mas eu vou comentar que auxilia também na maquiagem, que é a plaquinha e a espátula. Para você que é maquiador e tá iniciando nessa carreira, esse é um item essencial, porque para você colocar a base aqui, fazer misturinha e para pegar o batom também é extremamente necessário. Eu mesmo, hoje em dia, já praticamente não uso a plaquinha, só quando eu quero gravar vídeo pra vocês, fazer alguma misturinha, mas eu normalmente não utilizo. Eu normalmente coloco no dorso da mão e mexo aqui mesmo e aplico no meu rosto, tá? Bom, gente, sobre acessórios de maquiagem, eu acredito que seria isso. Eu vou dizer aqui pra vocês assim, Tamara, eu não tenho condições de comprar todos esses pincéis. Quais acessórios você entende como primordial? Primeiro, um acessório que eu acho que você tem que ter, porque ele é multifuncional e em grande parte das vezes ele substitui até o pincel, é a esponjinha que você umedece e fica grandinha, tá? Que é essa daqui. Essa é da Mari Saad, tá sujinha porque eu usei ela. E essa daqui é da Alice Salazar. Tem N marcas no mercado, você encontra de vários valores, do mais barato até o mais caro. Eu gosto bastante dessa da Mari Saad, tá na faixa de R$36, tá? Mas vocês encontram às vezes até mais em conta, em promoção. Da Alice Salazar, se eu não me engano, tá nessa faixa de preço também. Esse sim é um produto essencial, porque você consegue fazer aplicação de base, aplicação de corretivo, de blush líquido, de sombra cremosa às vezes. Você consegue fazer, ele é um produto multifuncional. Ele sim eu te aconselho a comprar. A esponjinha queijinho não é necessária, porque assim, se você comprar uma esponja como essa, que ela tem esse topo reto, tá? Ela tem esse topo reto aqui. Você vai vir e aplicar o pó com ela. Resolvido o problema. Aí você já matou 2 problemas com um produtinho só. Se você fosse comprar um pincel de base, eu te aconselharia a comprar um Kabuki. Eu, Tamara, acho que ele é um pincel mais fácil de se trabalhar do que o pincel de língua de gato ou do que o pincel Dual Fiber. Quanto a pó, blush e bronzer ou contorno, o que eu aconselho a você? Que se você não tiver condições de comprar, se você não quiser ou não tiver condições de comprar vários pincéis, compre um pincel, como por exemplo esse daqui. Ele é um pincel mediano, não é um pincel grande, tá? Vou fazer a comparação aqui com o pincel de pó grande para vocês verem. Mas ele é um pincel que você consegue aplicar pó, porque ele não é um pincel pequeno. Você consegue aplicar blush, fazer o contorno. Você vem aqui, dá uma apertadinha nele e consegue fazer o contorno e inclusive iluminador. Então é um pincel coringa que você consegue comprar, que dá pra fazer 3 funções, digamos assim. Quanto a olhos, tá? O que eu falo pra você que seria essencial? Você ter um pincel de aplicar sombra e um pincel de esfumar, tá? Da mesma forma com o pincel de pó, que é a ideia que eu falei de usar um pincel para várias funções. Da mesma forma do pincel chanfrado, do pincel de sombra e tudo mais, eu também te aconselharia você pegar um pincel chanfrado mediano, que se precisar você consiga aplicar delineador com ele e consiga fazer aplicação de sombra na sobrancelha, tá? Então vamos lá, de todos os pincéis que eu mostrei, quais que seriam essenciais? Aqui o pincel de base, protetor, blush líquido, um pincel de pó, bronzer, iluminador e afins, um pincel de aplicar sombra, um pincel de esfumar, um pincel de delinear e a esponjinha. De preferência essa com o topinho cortadinho. Essa que tem o topinho chanfradinho para facilitar na aplicação do pó. Bom, gente, então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Esse vai ser o primeiro. Os próximos vídeos eu quero gravar falando um pouquinho da aplicação de base, de corretivo, de tudo mais, só da preparação de pele. Até que a gente grave, fale um pouquinho sobre sombra e tudo mais. Eu quero gravar um passo a passo de todas as partes de maquiagem para que vocês entendam como realmente funciona, tá? Eu espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo
E eu fico aqui para falar com vocês. Se tiver alguma dúvida, pode me deixar um comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem por lá também, que eu vou te responder. Um beijo e até o próximo vídeo.